Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Vamos lá, aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Seja onde quer que você esteja nos ouvindo, em que parte do Brasil, em qual parte do mundo, que Deus abençoe você. Obrigado pela audiência, pela paciência. Vamos lá, hoje João capítulo 20, parte 1, episódio 157 da segunda temporada. O texto que fala aqui nesse capítulo 20, se você puder, leia o capítulo 20, tá? Para você, e depois escute a nossa explanação para você poder entender. E esse capítulo fala que os discípulos não tinham compreendido muito bem as passagens do Antigo Testamento que já falavam, já haviam profecias referentes dizendo que Jesus haveria de ressuscitar. O Salmo 16:10, mesmo uma passagem citada por Pedro em Atos 2:24, por Paulo em 13:35 do livro de Atos, nós vemos essas referências. Como dizia nas Escrituras sobre a ressurreição do Redentor da sepultura. Existem outras passagens no Antigo Testamento que têm seu significado completo revelado à luz do mesmo evento glorioso. Mas a luz do cumprimento é necessária nesses casos a fim de que possamos ler o significado profético nas palavras do salmista e do profeta. Não é de se admirar que os discípulos de Jesus tenham falhado em entender a referência de algumas passagens do Antigo Testamento em que elas faziam referência ao Messias. Mas a referência estava lá, após o próprio evento ser apresentado com clareza e beleza. No início do seu ministério, Jesus já havia falado sobre o templo de seu corpo, que seria destruído e reconstruído em 3 dias. Ele previu sua ressurreição quando ele representou ela pela história de Jonas como um tipo do que deveria acontecer a ele mesmo. Você conhece, né, a história de Jonas? Perto do fim do seu ministério, antes e depois de sua transfiguração, Jesus havia em 3 ocasiões declarado de antemão a seus apóstolos o que estava para acontecer, como ele seria traído, condenado e crucificado, e no 3º dia ele ressuscitaria dos mortos. Então, essa ressurreição do Senhor Jesus parece que não era nem esperada pelos próprios discípulos. Parece que eles haviam esquecido completamente das palavras de Jesus em meio a todo aquele desespero dos acontecimentos recentes. João, o mais provável de todos a apreender o significado espiritual das palavras de Cristo, admite que até então não esperava que seu mestre morresse e ressuscitasse. Maria chorou porque considerou seu Senhor como para sempre perdido para ela. Os 2 que caminharam para Emaús estavam angustiados e abatidos por causa da morte de Jesus. Tomé não acreditava que Jesus havia ressuscitado. É notável que enquanto os discípulos se esqueceram ou não acreditaram no que seu Senhor havia dito, os sacerdotes e príncipes que o haviam matado lembraram-se das palavras atribuídas a ele e guardaram como pensavam contra qualquer tentativa por parte de seus seguidores de remover seu corpo, e assim dar cor a um relato a respeito de sua ressurreição. Eles olharam friamente para os fatos e os amigos de Jesus ficaram cegos por uma emoção avassaladora que estavam vivenciando. Todo leitor do livro de Atos também sabe que foi nisso que se baseou todo o seu ensino, todos os seus apelos e admoestações. Eles pregaram um Salvador ressuscitado. E essa é uma evidência clara e poderosa que deve ter havido para superar todas as suas dúvidas,
para reverter a corrente de seus pensamentos ali, sentimentos. João começou a acreditar mesmo na manhã da ressurreição, quando viu o túmulo vazio e tudo o que ele ouviu naquele dia e a aparência que testemunhou à noite confirmaram sua fé. Daí a vida que levaram, os trabalhos que empreenderam, a perseguição que enfrentaram, o martírio que aceitaram. Para nós, a ressurreição é a confirmação de nossa fé na veracidade das Escrituras, na divindade de nosso Senhor e na sua mediação por nós diante do Pai. Ela nos dá, a ressurreição, uma base de aceitação diante de Deus, que deu seu Filho para morrer por nós e que o ressuscitou dos mortos para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus. Isso nos encoraja a confiar que está tudo bem com os nossos amigos que partiram, pois sua vida nas alturas é parte da colheita da qual o Redentor ressuscitado foi as primícias dos que dormem, né? Então, tristeza e desânimo foram trocados por alegria e serviço. Foi um Cristo vivo que transformou a tristeza de Maria em alegria. Observe que Jesus, aqui como fala nesse texto que Maria teve aquele encontro com ele lá, né? Observe que Jesus conhecia Maria antes que ela o reconhecesse. A linguagem que ele usou tinha a intenção de extrair seus melhores sentimentos. É bela e comovente a maneira como Cristo se revela ao seu coração, pronunciando simplesmente o seu nome familiar, querido do sagrado relacionamento da amizade. Era talvez o nome que ele usara ao desapropriar os demônios dela. Sua expressão deve ter despertado muitas lembranças ternas no seu coração. Quando ela dá o grito, meu mestre, foi o suficiente para revelar sua gratidão e alegria. Sua alegria de novo em vê-lo. Sua gratidão por aquela aparência e revelação. As mulheres se levantaram cedo no terceiro dia, mas houve uma que se levantou mais cedo. Eles foram os últimos na cruz e os primeiros na sepultura. Maria Madalena foi a primeira do grupo. Ela correu de volta para Pedro e João com as notícias. Então houve uma corrida entre os dois discípulos. Maria ficou do lado de fora. Ela não entrou com os dois discípulos. Ela estava fraca e cansada demais para isso. Mas mais fraca em natureza, ela era mais forte em afeto. Ela agora faz o que não podia fazer antes. Ela baixa-se e olha para o sepulcro como fez João antes dela, e seu exemplo a encorajou. Ela olhou, não que esperasse encontrá-lo mais do que os outros, mas ver por si mesma e ver até onde ele estava. E ela ficou lá fora, chorando, chorando e chorando. Enquanto ela se levantava, ela chorou e se abaixou. Ela chorou e olhou através das lágrimas. Enquanto ela chorava, sentimentos intensos a colocaram de joelhos. E ela teve uma visão de anjos. Eles haviam terminado o seu trabalho, eles haviam rolado a pedra, sacudido a terra, despedido o guarda aterrorizado e esperavam por seu mestre, ajudando a se despir, a se vestir, e agora eles se sentam à vontade, como se estivessem descansando. Mulher, por que choras? Alguém poderia pensar que o choro de uma pobre mulher não afetaria um anjo em nada. O aparecimento dos anjos é natural na ressurreição e uma introdução adequada a tudo que se seguiu. E como a conversa ali com os anjos terminou de repente. Porque Jesus aparece na cena e ela não reconhece Jesus. Mas por quê? Ela estava muito absorvida em ansiedade sobre o seu Senhor morto para poder reconhecê-lo vivo. A intensidade dos sentimentos ali costuma ser desfavorável ao reconhecimento imediato. E Jesus não assumiu a aparência anterior. Ela pensava que ele era o jardineiro, por sua vestimenta e pela época em que apareceu. Esse foi um pensamento natural e verdadeiro no sentido de Jesus. Ele era um jardineiro e o melhor que já existiu nesse mundo.
É digno de nota que esta é a primeira pergunta que Jesus faz depois da ressurreição. Por que choras? Onde estavam os anjos e o Senhor ressuscitado quando Pedro e João estavam no túmulo? Os anjos e Jesus aparecem para um amor intenso e devotado. Se tivéssemos mais desse amor como o de Maria Madalena, teríamos mais visões espirituais. E o reconhecimento foi consequência de revelações diretas. Primeiro pela voz, os outros discípulos o reconheceram de vista. Sua voz pronunciada uma única palavra, o nome dela, Maria. O reconhecimento caloroso e reverente, Raboni, ó meu mestre! E ela cai a seus pés. Estava prestes a abraçá-lo quando ele fala, não me toque. Ele não era para ser conhecido, tocado segundo a carne, nem para ser reverenciado segundo o velho modo de existência física. Pois ele disse, pois eu não subi ainda para o meu Pai. Ele não havia terminado sua gloriosa carreira, nem alcançado seu alto objetivo. Eu subo para o meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz a eles. Eles são os primeiros a ouvir. Eles são os mais preocupados com o assunto. Eles são os mais próximos do coração de Jesus. O mundo vai ouvir as notícias, mas por meio deles, eu subo para o meu Pai e vosso Pai. E tendo um Pai e um Deus, eles eram irmãos, co-súditos do mesmo reino. Irmãos em espírito, na fé, no amor, nas circunstâncias e no relacionamento comum. Apesar da forte tentação de se agarrar a ele, ela vai imediatamente. Eu vi o Senhor! E ela não parou por aí, mas relatou tudo o que ele havia dito a ela. Seu choro se transformou em riso, sua tristeza em alegria. E quais são as lições práticas que nós tiramos daqui para nós finalizarmos esse primeiro episódio aqui do capítulo 20? O Senhor ressuscitado apareceu pela primeira vez uma mulher. Seu coração e olhos de amor foram os primeiros a vê-lo, a contemplar a visão bem-vinda, porque ela tinha um amor gigantesco por ele. Uma mulher que foi a primeira missionária de Jesus, a primeira a publicar a notícia de sua ressurreição, porque foi a primeira a recebê-la, foi a primeira a ir ao túmulo. E seu amor não permitiria que ela partisse até que pudesse encontrar Jesus. Ela esperou no portão do rei até que ele aparecesse e foi empregada em seu serviço. Na medida em que amamos, veremos, conheceremos e compreenderemos o que é espiritual e seremos convocados a trabalhar nas suas missões. Os cristãos são irmãos do Salvador ressuscitado. Nessa comunidade existe uma superioridade mediadora de um lado e uma dependência correspondente do outro. É por meio de Cristo Jesus que o caráter, a disposição, os propósitos graciosos do Pai nos são apresentados. E é especialmente por meio dele que a divina paternidade é declarada. E é por meio de Cristo Jesus que as relações em questão são realmente estabelecidas e mantidas constantemente. Ele ressuscitou. Ele está vivo, o nosso amado Jesus. Eu te espero no próximo episódio, onde nós continuaremos falando desse assunto e encerraremos o capítulo 20. Beleza? Um abraço, te volto em breve. Tchau, tchau. Fique com Deus.